Nessa videoaula, a gente está acabando. A gente vai estudar a unidade 4, com foco nas duas camadas que são mais próximas ao usuário. E são elas, quais? A camada de rede. Opa, a rede já foi. A camada de transporte, corta a camada de transporte e a camada de aplicação. Então, ao longo dessa disciplina, a gente já viu que a rede envolve dispositivos, cabos, endereços IP da camada de rede, switches, roteadores e diferentes formas de comunicação. Agora, nessa unidade, a gente vai, então, como eu já falei, aproximar esse funcionamento técnico daquilo que a gente usa no dia a dia. Acessar um site, enviar uma mensagem, abrir um app, assistir um vídeo, usar um aplicativo, fazer login em uma plataforma. Então a gente vai entender como as aplicações que a gente usa todos os dias conseguem se comunicar pela rede. Ali a professora falando, olha, vocês vão ver como essa minha avatar vai se mudando ao longo dessa apresentação. No final eu já vou estar crespa. Para isso, a gente vai estudar, então, a camada de transporte, responsável pelas entregas, e a camada de aplicação, que aplica, que realmente coloca tudo no último nível, no último layer. Então, bora ali como a minha descoladinha, minha avatar descoladinha, bora descobrir como funciona isso na prática. Um overview, então, das camadas, né, dessas camadas que são mais próximas, a gente tem a camada de transporte, né, que ela organiza a comunicação entre o computador, né, o nosso computador, o computador do usuário e o servidor. Ela ajuda a controlar o envio e o recebimento dos dados, mas não aquele envio lá embaixo na camada física, você já compreende, não o envio na forma de endereçamento, quadros e frames, sobe mais um pouquinho. Ela envia assim, bom, já é o último estágio, já as caixinhas todas empacotadas, preciso montar, entendeu? Montar para que possa ser utilizado. Então, ela ajuda esse controle do envio e recebimento, permitindo, então, que as aplicações consigam abrir e conversar entre si e mostrar aquilo que deve mostrar. É uma entrega, tá? É uma entrega, ela é responsável por essa logística, vamos dizer assim, né? Quando a gente está acessando o site, tem um protocolo, então, que faz a conferência e um outro protocolo que, só entrega tudo muito rapidamente, não faz conferência. Tem dois protocolos na camada de transporte que a gente vai usar, que é o TCP e o UDP. A camada de aplicação já é o conteúdo em si, é o conteúdo que a gente vai receber, como uma página web, né? A camada de transporte organiza e entrega, então, e a camada de aplicação aí já envolve alguns nomezinhos que talvez vocês já tenham escutado. Com certeza que eu já falei DNS, não sei se falei SMTP, né? Falei TCP, por exemplo, mas não é da camada de aplicação, mas esses nomes desses protocolos são parecidos, né? Porque muitos deles envolvem, inclusive, a palavra P, que é de protocol. Então, quando a gente digita um endereço num site, tudo isso é convertido e quem é responsável por essa conversão, né, tem um protocolo que é o DNS, Domain Name Service, que ajuda a fazer essa tradução de nomes para endereços. Então, esses protocolos aí que a professora, que está super descolada com punk metal aí, falando para vocês, então, que a camada de aplicação ali, aqueles protocolos DNS, HTTP, DNS, FTP, de File Transfer Protocol, de transferência de arquivos, tudo isso a gente pensa que é uma coisa só que faz, mas não, né? É dividido cada serviço responsável por uma determinada visualização, tá? Do ladinho, então, tem os serviços e protocolos, né? Camadinhas de transporte, também aplicação ali o TCP é a de transporte, e as portas também que eles costumam utilizar. Camada de transporte, um pouquinho de repetição aí, né? Então, a camada de transporte, função principal é permitir comunicação, fazer a entrega
né, organizar esses pacotes, organizar a informação para que ela possa ser usada pela camada de aplicação. Então, quando a gente abre, né, voltando ali no meu lado, do lado aqui da professora que está com a camisetinha de transporte, tem a camada de transporte. Então, quando vocês abrem o Moodle, então o navegador, o cliente de vocês vai lá, faz uma requisição para o servidor. Ele passa, obviamente, por toda aquela parte de rede e procura o servidor onde está hospedado, onde tem essa codificação dessa página web, para que vocês possam visualizar. Então, ele vai lá, busca o servidor web do IFSU, envia. E aí a camada de aplicação atua realmente nessa visualização no HTTP ou HTTPS, que envolve criptografia, na tradução de nomes, Domain Name System, e-mail, que também tem protocolos específicos para guardar remetente, destino, mensagem, anexos. Os protocolos de transferência de arquivos, upload e download, streaming e outros tantos serviços que a gente usa, né? Então, quando é mais próximo, mais próximo do usuário, a título de visualização, é a camada de aplicação que está organizando essa informação. Então, a de transporte, ela tem função principal da comunicação, né, entre os processos de origem e destino. Então, os protocolos, né, aquele divide os dados em segmentos, sim, acompanha essa comunicação, verificando se foi entregue, se não foi entregue. No caso do TCP, o UDP é o rapidinho, né? Então, ali no Packet Tracer, se vocês aprenderem na simulação, se vocês conseguiram já identificar ali no ladinho direito do Cisco Packet Tracer a simulação, vocês filtram pelos protocolos e vocês conseguem ver, né, os pacotes TCP, os pacotes UDP, aquilo que está sendo transmitido de um computador para o outro. Então, eu tenho alguns que são TCP, que exigem a confiabilidade, que precisa tudo ser entregue nos seus conformes. Se falha algum pacote, ele vai lá, pede para enviar de novo. Já o DP não faz essa requisição, ele não pede para enviar de novo. A camada, continuando aqui com a nossa, então, nessa camada de transporte, então, eu vou falar desses dois protocolos, primeiro o TCP e depois eu vou falar um pouquinho sobre o UDP. O TCP, se perdeu aqui, ó, algum pacote, né, o acknowledge, ou seja, ok, recebi, né, ele tá dando knowledge, tá dando uma verificação de conhecimento, ó, conheço um, conheço dois, mas eu cheguei aqui, puxa, eu não consegui receber o pacote 2. Então, aí o protocolo se responsabiliza por, não vai buscar, obviamente, se perdeu na rede, ele vai e envia de novo, até que o destino diga, ok, recebi, certo? Então, vai dividindo aqueles monte de frames, já não são mais frames, já são segmentos de frames, são informações maiores, e aí esses dados, eles são realmente conferidos, né? A organização um a um, no caso do TCP, certo? Ele é um protocolo de controle de transporte, então ele controla fielmente. Eu tô aqui dividido para conquistar. Chegou essa guerreira. O TCP é guerreiro ali. Se perdeu, ele vai lá e pede para enviar de novo e não transmite, não chega no final se tudo não foi transações bancárias, por exemplo, tudo precisa ser com o protocolo, com certeza, do TCP. Então, a gente ali analisando, né, as características do TCP, é uma conexão com confirmação de conhecimento. O nome disso realmente é ACK, de Acknowledge. Então, ele força o reenvio das informações quando acontece falhas. Então, em serviços como o HTTP, sim, que importa a visualização de um pixel, talvez naquela imagem, dependendo da cor desse pixel, pode importar. Então, sim, ele é transmitido com TCP. Ele é nessa a camada de transporte que o protocolo que ela usa é o TCP. O HTTPS, a mesma coisa. Um arquivo, a mesma coisa. Se eu quero recebimento de arquivo, ele precisa vir completo. E-mail, a mesma coisa. Então, ele sincroniza e, né,
estabiliza, conecta, e aí ele vai dando acknowledge a cada frame, a cada segmento, frame não, a cada segmento de dados. Agora eu tenho a Ninja, rapidinha, o que importa é a rapidez e não a confiabilidade, embora os ninjas sejam confiáveis, acredito eu, não conheço, mas enfim. Então, eu sou rápida, leve, mas eu não prometo que todos os pacotes cheguem. Então, a UDP exige rapidez. Não me importa a perda de um segmento ou de algum pacote perdido nesse segmento, me importa se chegou, né, em ordem, e aí um pacotezinho ou outro que se perca não vai fazer diferença. Então, o UDP prioriza velocidade. E o TCP, o que? O TCP prioriza a confiabilidade, tá? O UDP significa User Datagram Protocol, ou protocolo de datagrama do usuário, né? Ele é um protocolo rápido da camada de transporte, certo? Ele envia os dados, então, diretamente para o destino sem abrir uma conexão prévia. Ele vai mandando. Não, tudo bem, quando ele acordar, né? Quando ele se conectar, ele vai recebendo, tá? Não necessita nem de confirmação, nem de conexão, certo? Ele prioriza a velocidade. Ele prioriza a velocidade do que a garantia de entrega, tá? Prioriza a velocidade, baixa a latência, mas não oferece confirmação, reenvio ou uma ordenação confiável. Certo? Então agora a gente fala, né, não menos importante, mas essa questão das portas, identificação de serviço, cada serviço da internet ele tem uma porta de entrada justamente para facilitar essa organização de pacotes, essa visualização. São portas do servidor, né, geralmente sistema operacional, que organiza determinadas portas para os serviços que ele trabalha. Então, o HTTP, porta 80, o HTTPS na 443, o DNS na 53 são portas padrão, não que um usuário que trabalhe com essa, vamos dizer assim, baixo nível, não possa alterar. Por exemplo, a porta de um SGBD, a gente tem uma certa flexibilidade do SGBD, de um servidor de gerenciamento de banco de dados, né? Vocês podem não conhecer ainda essa sigla, mas irão conhecer. Ela trabalha, muitas vezes a gente precisa alterar a porta ou usar uma outra porta quando a gente usa dois sistemas de gerenciadores de banco de dados. Às vezes é necessário utilizar o Postgre, utilizar o MySQL, e aí eu preciso, então, uma versatilidade na escolha dessas portas. Mas tem algumas portas que são padrão. Então, por isso que eu coloquei ali, ó, o DNS costuma usar a porta 53. O UDP, então, para consulta simples, costuma usar. Cadê a porta do UDP 53? Não, desculpa, o DNS, claro, ele usa o UDP, não é que o UDP use porta. O UDP é um protocolo de transporte, então ele vai utilizar essa porta, mas o TCP poderia usar. É o serviço que escolhe a porta. O DNS usa a porta 53, o DNS usa o UDP. Não, eu digo que não tem uma relação do número de porta ou se usa o UDP ou o TCP, não. É o protocolo da camada de aplicação que escolhe uma porta. E esse protocolo vai exigir ou um serviço de transporte confiável ou um serviço de transporte que priorize a rapidez. Bem, então aqui alguns exemplos de pacotes, né, da camada de aplicação com as suas respectivas portas padrão, tá? Então, na camada de transporte, aqui em cima, o TCP e o UDP, as portas identificam aplicações e serviços no servidor. Os pacotes chegam nesse endereço IP do servidor e eles são entregues à aplicação correta com base na porta de destino. Tá? Então, no Packet Tracer, quando a gente olha ali nos detalhes da cartinha, a gente consegue ver as camadas que ele vai passando e qual é o serviço de transporte que está sendo oferecido, se é o TCP ou se é o UDP. Tá? Então, né, a camada de aplicação
que aparecem os serviços de rede, então usados por navegadores, clientes de e-mail, ferramentas de transferência de arquivo. Então, o DNS usa o DP, né? Ele não precisa de confiabilidade, porque ele só quer tradução de um nome para um endereço, e muito provavelmente ele, se perder um pacote, não vai perder algo que interfira na compreensão dessa mensagem. Já o HTTP e HTTPS, eles exigem, então, eles vão usar o TCP, eles exigem uma entrega confiável, exigem que o servidor esteja ativo para que ele possa requisitar dados, e o servidor é a mesma coisa. Ele precisa estar ativo para mandar a página web, por exemplo, não é? O e-mail, a mesma coisa, né? Eu preciso que o servidor esteja ativo para eu conseguir receber um e-mail. O FTP é a mesma coisa, para fazer o download desses arquivos ou upload, eles precisam estar disponíveis na hora que eu estou fazendo o download, né? A princípio, então, eu quero fazer. Antes, a gente tem antes, não, mas ainda algumas pessoas utilizam torrents. Os torrents, eles priorizavam muitas vezes. Bom, eles acabavam usando TCP também porque eles pegavam um servidor que existiam vários servidores para o mesmo arquivo. E aí, quando o servidor estivesse algum deles online, ele já verificava e começava a fazer essa transferência, né, do arquivo que a gente estava requisitando. A intenção pareceu, ai gente, ficou até meio fúnebre, ainda bem que tá coloridinho, né? Mas isso não são lápides, são portas. É um labirinto cheio de portas e cada porta, os segmentos de pacote é enviado para a porta que vai conseguir compreender esses segmentos de informação. Tá? Então a porta 21 vai receber os arquivos, a porta 110 vai receber e-mails com esse formato, a porta 25 a mesma coisa, um outro tipo de serviço de e-mail, a porta 53 o DNS, a resolução de nomes e domínios da internet, a porta 443 de sites seguros, HTTPS, a porta 80 de sites web. Quem trabalha com Linux e Unix tem os arquivos de configuração que a gente entra e eles são arquivos de texto mesmo. E aí ali estão direitinho quais as portas que são designadas para cada serviço de aplicação. E aí a gente pode alterar ao bel prazer, mas é óbvio que isso acaba tendo, a gente muda alguma informação nessa ponta, a gente já sabe que isso pode, a gente pode trazer alguns problemas que a gente vai estar sempre correndo atrás para arrumar, porque mexe no padrão, as configurações podem afetar todo o teu sistema operacional, com certeza vai afetar. Então, o endereço IP identifica o dispositivo, ok? E a porta identifica o serviço, a aplicação que deve receber dados. Precisa decorar, professora? Claro que não. Isso quando a gente trabalha, são as mais comuns, mas existem, por exemplo, em sistemas operacionais, as 512, se não me engano, primeiros números de portas são designadas para alguns serviços mais importantes, né? Então, quando a gente coloca, ao invés, por exemplo, na unidade 3, a gente instalou lá no Cisco Packet Tracer um servidor para habilitar, lembra, o DHCP. Agora, a gente tem, não pode ser no mesmo servidor? Pode sim, a gente pode habilitar a porta DNS e incluir um endereço que a gente queira testar. Né? E aí lá no computador, no desktop, a gente pode fazer o NS, que é Name Server Lookup, para ele procurar qual é o IP deste endereço aqui. E aí ele vai trazer qual é o servidor, ou seja, o servidor 192.168.100, né? Quer dizer, o 10, que é o PC1, vai achar o name do servidor que ele procurou, né? Que era o 100. Então, isso quem faz é o DNS, a camada de aplicação. E o HTTP e o HTTPS, a gente pode testar no Cisco Packet Tracer? Pode também, a mesma coisa lá no servidor. Então, a gente já fez o DHCP, a gente trabalhou com o DNS, trabalhou rapidamente ali no slide anterior eu mostrando para vocês. Dá para a gente fazer, inclusive, um pequeno código HTML aqui dentro para simular um servidor web, né? Um servidor web que mostra as páginas em formato HTML.
eu habilito esse serviço e edito esse arquivinho index.html, que é o primeiro, é a página a primeira página de qualquer sistema para web, né? É o nosso portal. Então aqui, opa, eu coloquei um label aqui, mas o que a única coisa que tem nesse HTML é o site do TSAD funcionando. Isso do PC1, lá no desktop, eu procuro lá na URL www.tsad.local e eu consigo verificar essa mensagem se, somente se, tiver um servidor com o serviço de HTTP configurado, habilitado. Serviço de e-mail, e que são os dois protocolos principais, o SMTP e o POP3. Então, são protocolos que trabalham em conjunto hoje, né? Antes eles não trabalhavam tanto em conjunto, mas agora eles trabalham em conjunto para que o navegador possa englobar esse serviço, né? Então, eles trabalham em conjunto com o navegador, com HTTP, mas eles são protocolos específicos para e-mail. E aí eu posso habilitar, sim, lá nos services do servidor, lá no e-mail, habilitar esse protocolo, o SMTP ou POP, e fazer lá no PC1, né, escrever um e-mail. Lá no desktop tem a aplicação e-mail client, e aí eu posso enviar para um destinatário, né? Então o PC1 envia para o aluno 2, utilizando o SMTP da porta 25, e o PC2 vai receber o e-mail na sua caixa de entrada, utilizando o POP, né, o que fica disponível como se fosse a caixinha de postal mesmo, é o POP, o que envia é o SMTP. Então, cada um tem uma função, eles trabalham juntos, obviamente, mas cada um tem uma função. E dá para a gente conseguir enxergar essa informação mandando aqueles PDU em cima do Cisco Packet Trace, tem a cartinha que a gente envia de um para outro e a gente consegue visualizar. Já o File Transfer Protocol, que é um protocolo responsável pelos uploads, pelos downloads de qualquer arquivo que a gente vai fazer, que não seja de visualização direta, quando a gente clica e baixa um PDF, baixa uma imagem, né? Também é um serviço da camada de aplicação. E ele é feito pelo FTP, né? File Transfer Protocol. E aí a gente pode habilitar também e fazer aqui quando vocês trabalham no GitHub, por exemplo, ele trabalha muito com FTP, né? Em todas as aplicações, praticamente todas, a gente precisa trabalhar com envio e download dessas informações. Quando isso acontece, a gente está trabalhando com esse carinha aqui, File Transfer Protocol, que permite transferência de arquivos, downloads e uploads. Aqui, também lá na tarefa eu coloquei essa imagem para vocês, para orientar vocês Vocês podem fazer diferente, claro que podem, mas eu sugeri um cenário de atividade que a gente já estava trabalhando, e a ideia é vocês irem aproveitando um cenário de uma semana para outra, né, de uma unidade para outra, configurando os IPs, os gateways, e agora o DNS também vocês já conseguem configurar. Tá? E obviamente vocês têm que ter atribuído no servidor o e-mail específico, né? Então, podem usar um mesmo servidor para o DHCP, o mesmo servidor para o DNS, não tem problema. Aqui, então, vocês conseguem já no modo simulador, eu acho que eu passei, não, tá, eu não passei. Então, a sequência, então, o DNS resolve nomes, o TCP abre a conexão, o HTTP solicita a página, e assim eles trabalham, né, essa quantidade de serviços trabalham em conjunto, e a gente consegue ter uma noção ali observando no modo simulation do Cisco Packet Tracer. Então, aqui a configuração dos PCs que vocês já têm, mas adicionando a configuração do DNS Server, né, do servidor de DNS, de resolução de nomes. Ativando aqui mais uma vez,
fazendo a ativação e informando quem é o meu servidor. Aqui, configurando o serviço web, configurando lá o HTTP, que é o nosso servidor web. E aqui testando com o NS-Lookup o DNS, configurando, verificando, testando se foi corretamente configurado. Aqui então a gente observa os pacotes quando vocês mandam a cartinha de um para o outro, ou né, vocês podem filtrar somente os serviços, né, dos protocolos que a gente quer, que é o protocolo FTP, o protocolo DNS, vai utilizar o UDP, o protocolo HTTP. Tá? Esse aqui, ele vai dando tempo, né, os dispositivos para onde ele está passando, as mensagens de acknowledge ou de sync, para sincronizar, conectar e transmitir. O TCP ele vai utilizar o sync para sincronização, o UDP não precisa. E aqui no pacotinho, né, para vocês clicarem em qualquer evento daquela lista, clicar nos detalhes daquela cartinha, da PDU, e aí vocês conseguem ver o layer, ou seja, a camada que está atuando naquela comunicação. Então, a entrega da atividade vai envolver mais ou menos isso aqui. Claro, cada um de vocês vai descrever do jeitinho que vocês compreenderam. Acho que eu pedi 2 serviços somente. Olha aí eu, Crespa! Então, isso aí a gente, né, é a umidade aqui de Pelotas. Então, a gente trabalhou com a camada de transporte e a última de aplicação. Então, a gente viu na camada de transporte o UDP, o TCP e as portas de comunicação. Já na aplicação, então, depois que passou pelas portas, o DNS, os principais serviços de rede, né? O DNS, o HTTP, HTTPS, o cliente servidor. Ah, mas professor, o DHCP, ele não é um serviço que a gente, de serviço de internet? Sim, é um serviço de distribuição de IPs, ele não chega até o usuário diretamente, visualmente falando. Esses protocolos, sim. Então, tudo que vocês estão aqui, ó, ai, deixa eu ver, eu botei o nome da Raíssa, do Anderson, do Matheus, bom, o Rafael tá aqui, Lucas tem, a Sofia, era para ter colocado os nomezinhos de vocês, mas enfim, os alunos do TSAD, então, quando eles estão assistindo, quando eles estão visualizando as informações, então eles estão tendo contato com esses serviços aqui, da camada de aplicação. Um beijo, pessoal, até a revisão!